Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, bom dia para você aqui da nossa Diocese de Formosa e você também que nos acompanha fora da nossa Diocese. É sempre uma alegria começar a semana juntos, orando por você, você orando por mim. Nós juntos oramos pela igreja, pelas necessidades do nosso mundo e assim vamos cumprindo a vontade de Deus. Hoje recordamos o martírio de São João Batista. Esse santo é tão importante na igreja que a liturgia celebra o seu nascimento, 24 de junho, e o seu martírio, no 29 de agosto. São João Batista, rogai por nós. Compartilho com você uma meditação sobre o vício da covardia que se opõe àquelas virtudes de vencimento, aquelas virtudes de fortaleza, de grandeza que nós devemos sempre cultivar dentro de nós. A covardia é filha do respeito humano e do amor próprio, que a infundem misteriosamente no coração humano. Na vida espiritual há dois tipos de covardia. Uma se manifesta mais particularmente pelo respeito humano, outra pelo amor próprio. Ambas, entretanto, carregam uma parte dos dois princípios. A covardia espiritual apodera-se penosamente do coração humano e o desvia de tudo que é bom e santo, ou pelo respeito humano, que faz com que se envergonhe de mim, ou pelo amor próprio, que faz com que se tenha medo de mortificar a si mesmo. A covardia produz na alma uma debilitação das forças espirituais e uma inclinação à comodidade e à moleza. A delicadeza satânica tem na covardia seu assento. Essas paixões faz com que a alma se envergonhe de pertencer-me e se enxergue com exagero e desconcerto. A alma covarde foge da penitência e da mortificação. Se pudesse, dispensaria todo sofrimento e moléstia. As almas covardes fogem da cruz e do bem. A dor espanta as almas covardes, que nunca entram plenamente na vida do espírito, por serem capazes de renunciar a si mesmas e a todo o próprio querer. Além disso, a covardia sempre causa prejuízos temerários. Foge de toda submissão que possa afligi-la e penalizá-la, e mergulha a vida em melindre, soberba e mil debilidades. A alma covarde é sensual, o maldito vício da sensualidade que tantos outros vícios abarca, arrasta a alma numa vida mole, prazerosa e cheia de surdas inquietações. As almas covardes, quando são abertamente más, associa à sua covardia todos os vícios que sua debilidade é capaz de abarcar. Se, no entanto, são almas covardes e piedosas, não passarão de medianamente tíbias. Quanto mal causa a covardia no campo espiritual! Se no mundo a covardia já é ignóbil e reprovável, muito mais na vida espiritual. Ao falar da covardia mundana, não me refiro apenas à pusilanimidade, mas também à baixeza, à nobleza, ao egoísmo e à falsidade que sempre a acompanham. O mundo chama de covardia o que muitas vezes é nobreza, prudência e domínio de si, isto é, virtude. O mundo despreza o que é santo e enaltece o que é injusto, desonesto e pecaminoso. Chama de covarde quem não derrama o sangue do irmão e perdoa a quem o ofendeu.
vencendo uma aversão natural. O mundo também chama de covarde a quem foi humilhado e busca reparar os danos das calúnias, das difamações e dos escândalos. Miseráveis. Covarde é justamente quem não faz tudo isso. Quem não perdoa, quem não responde ao mal com o bem, quem não domina suas paixões, quem não guarda minhas leis e meus mandamentos. Este é o verdadeiro covarde. Quem se envergonha de confessar o meu nome, quem repudia a cruz, quem foge do sacrifício e da dor. As almas valentes que, morrendo a si mesma e a tudo que não sou, sofrem e padecem para servir-me e cantam meus louvores sem medo de declarar-se minhas, não são covardes. Pelo contrário, têm sob seus pés a covardia e caminha alegre e arduamente, impulsionadas pelo amor ativo. Bem-aventuradas almas que, preenchidas por esse amor, recebem em sua integridade o sustento do Espírito Santo. Desgraçadas as almas covardes, que, prostradas na inércia de sua comodidade e debilidade, esquecem que têm uma eternidade à sua espera e um Deus a quem servir e por quem sacrificar-se. O remédio da covardia é o amor ativo, que apaga todo respeito humano. Esse amor só pode ser alcançado com a vitória sobre si mesmo e o padecimento contínuo, pois assim como a debilidade cresce com a covardia, a sede de padecimento cresce com o padecer. A cruz infunde na alma força e integridade e elimina a covardia do coração, a fim de crucificar todas as paixões. A cruz confere à alma o dom da fortaleza. Feliz o homem que se abraça à cruz, que dela vive e nela morre. Prometo-lhe uma eterna recompensa. Então, prezado ouvinte, é um ensinamento profundo, extremamente belo, que nos alerta e nos adverte desses perigos da covardia, tanto no plano humano quanto no plano da espiritualidade. A covardia, ela pode ser escondida também com essa falsa piedade, em que você se apresenta às vezes como uma pessoa de fé, piedosa, mas o coração está vazio, é um coração irreverente, é um coração que não mortifica, que não perdoa, que não aceita. Deus não cabe nos corações que são covardes, de maneira alguma. E a gente precisa vigiar para que esses males não entrem dentro de nós. O nosso troféu de vitória contra nós mesmos e essas misérias é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela nós encontramos o verdadeiro teor de sentido para a nossa existência, para a superação de nós mesmos, a superação da dor, dos traumas, da mentira, da devassidão, para superar a inércia, o cansaço, a depressão, o vazio. Todas estas sombras estranhas que pairam sobre nós, elas se dissipam quando chega o poder da cruz. Que a cruz de Jesus nos dê a graça da vitória contra nós mesmos e contra esse vício terrível da covardia. A aclamação ao Santo Evangelho na liturgia do martírio de São João Batista, que é uma memória, nos traz hoje Mateus 5,10, quando Jesus diz assim: Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser neles. Nesses dias nós temos acompanhado com tristeza a situação na Nicarágua, perseguição à igreja. Mas não é só lá não, em muitos outros lugares do mundo nós temos perseguições terríveis.
Todos esses sistemas tiranos de ditadores, socialistas, comunistas, eles são terrivelmente perseguidores da fé. Esse tipo de ideologia não combina com a fé de maneira alguma. A igreja é sempre considerada inimiga desses sistemas. Por isso que o comunismo nunca gostou da igreja e sempre tentou utilizá-la para chegar ao poder e depois a despreza. E é horrível como a nossa igreja é perseguida na China, na Coreia do Norte, agora na Nicarágua. Mesmo nesses países vizinhos de ditadura, como Cuba, Venezuela, onde tem esses sistemas ateus, socialistas, a igreja torna-se uma pedra no calcanhar. Então aí o caminho é perseguir quantos e quantos padres, leigos, religiosos, homens e mulheres de fé, nestes últimos 100 anos, foram ceifados por causa dessas ideologias, desses autoritarismos. Porque diante do tirano, a igreja vai dizer que só Deus merece o louvor, e o ser humano não existe para louvar outro ser humano. Nós somos falhos. E essas pessoas que se fazem de deuses, elas não aceitam a concorrência da fé. E João Batista é esse sinal para nós hoje, o seu martírio, do derramamento de sangue que existe em tantos lugares do mundo nos nossos tempos, onde os cristãos são massacrados, são mortos, são presos, são subjugados, ultrajados, de todas as maneiras. Que Deus nos livre de todos esses males e que nós possamos vencer esses tempos obtusos, vencer esses sistemas de perseguição à fé, sistemas abortistas, defensores de ideologia de gênero, contrários à família, contrários à liberdade das pessoas. Que tristeza! Que Deus tenha misericórdia de todos os nossos irmãos, sacerdotes, leigos religiosos, que passam neste momento em algum lugar do mundo por vexames, por defender a fé no ressuscitado. Que a força intercessora de São João Batista, que morreu defendendo a honestidade no matrimônio, alcance o coração de todos os perseguidos. Assim seja. Amém. Pai de bondade, Deus de misericórdia, Senhor do céu e da terra, que sempre desperta o nosso coração a cada manhã para o louvor. Senhor, obrigado pelo dom do nosso batismo. Obrigado, Senhor, pela profecia que o batismo coloca no nosso coração. Dai-nos a graça de sermos humildes e amparados na cruz do Teu Filho. Não nos deixes, Senhor, ser alcançados pela covardia, seja no nível espiritual ou corporal. Dai-nos um coração sereno, forte, humilde e unido ao Teu Filho Jesus, para vencermos todas as inquietudes da nossa vida e, amparados na coragem da fé, Senhor, te seguir para sempre. Amém. Pela intercessão de São João Batista, venha sobre você e sua família, sobre a sua semana de atividades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. Enviai operários para a messe. Amém.